Tudo bom, gente? Então, antes de mais nada, antes de alguém ver o vídeo até o final e depois dizer que foi enganado pelo título, eu não sei quando vai ser o pico do Covid-19 aqui no Brasil, nem em Porto Alegre. Eu não sei quando vai acabar o Covid-19 no Brasil ou em Porto Alegre. O que eu quero falar hoje é sobre como essas coisas podem acontecer e os sinais gráficos que a gente pode procurar para ver se está perto ou se está longe. Isso eu vou falar um pouquinho. E também, principalmente, eu vou desmistificar aí um estudo que surgiu na semana passada que beira a fake news e ele teve uma divulgação grande. Então, eu me preocupei. Quero falar um pouquinho sobre esse estudo também. Então, antes de mais nada, vamos começar aqui com o gráfico. A gente tem aqui, esse daqui é o gráfico de uma curva de contaminação de qualquer pandemia. E, obviamente, a gente consegue visualizar que esse daqui é o pico e que o fim tá bem, tá para cá, tá bem para a direita, né? Só que essa curva, ela é a curva dos casos ativos. Ela não é a curva dos casos totais. Essa curva em vermelha é a curva dos casos totais numa pandemia. Isso aqui é uma modelagem bem simples que eu fiz e é só para fins didáticos, tá, pessoal? Então, essa curva vermelha é a curva que é amplamente divulgada aqui no Brasil. A gente não tem muita mídia falando na curva dos casos ativos. Então, a gente vê que se a gente parar de olhar aqui para essa curva azul, a gente não tem um pico só na curva vermelha. A curva vermelha ela não demonstra um ápice, ela não demonstra um auge de casos aqui. E, bem, primeiro, por que tem essa diferença de uma curva para outra? Porque tem aqui os pacientes recuperados nessa curva verde. O paciente se infecta, se contamina com a doença, né? E aí ele pode se recuperar e ele deixa de ser ele continua sendo um caso registrado, mas ele deixa de ser um caso ativo, tá, gente? E claro, ele também pode vir a óbito, daí a gente varre para baixo do tapete e pensa que é um caso recuperado, um caso que saiu do sistema. Mas, enfim, voltando para essas duas curvas, como é que a gente identificaria na curva total de casos registrados o pico? Assim, a gente tem aqui o pico da doença. E o que acontece no pico da doença na curva de casos registrados? A gente vê que a aceleração começou a mudar. O total de casos registrados aqui, ela tem um crescimento acelerado, ou seja, côncavo para cima, né? Ela está crescendo e está cada vez crescendo mais. Aí vai passar um período que ela começa a crescer mais ou menos sempre a mesma coisa, e aqui assim, perto do pico, ela começa a crescer côncava para baixo, ela começa a crescer cada vez menos, continua crescendo, mas o número de casos de amanhã vai ser menor do que o de hoje e vai ser menor do que o de ontem e assim por diante. Então, quando a gente vê consistentemente, não é 1, 2 dias, é uma semana, 2 semanas isso acontecendo. Quando a gente vê consistentemente o número de casos baixando e o número total de casos começar a formar uma curva assim, com a concavidade para baixo, ou seja, uma desaceleração, pode significar que a gente está no pico da doença. E o fim? O fim a gente vai ver aqui, na curva total de casos registrados. Nota que o fim não é aqui na curva de casos ativos. Por quê? O fim significa quando a gente quase não tem novos casos, que todo mundo daqui para diante é só caso antigo, é só caso ativo que ainda está se recuperando. Então, a gente vai ver o fim aqui na curva total de casos registrados quando não tiver quase nenhum caso registrado. Então, pessoal, essa daí é a parte mais teórica, né, de como a gente vai identificar o pico da doença ou o fim da doença num gráfico. Agora eu quero trazer alguns exemplos práticos. Esses gráficos aqui, eles são do site Worldmeters, vai deixar aqui na descrição, e eu quero mostrar para vocês isso daqui. Então, por exemplo, vamos começar aqui com o caso da China, que a gente sabe que na China a situação já está bem solucionada, razoavelmente solucionada. Olha aqui o gráfico dos casos totais da China. Olha o que aconteceu. Começou crescendo, côncavo para cima, daí teve um período que o crescimento deu uma complicada, ficou meio estranho aqui, e começou a crescer côncavo para baixo. E agora ele quase não cresce, ele já está mais ou menos constante, já faz o que? 3 meses, né? Para 2 meses, aqui desde o dia
6 de março até o dia 1º de maio aqui, que é o que está sendo mostrado nesse gráfico, os casos não cresceram muito. Então, realmente, parece que na China a situação acabou. E agora vamos ver o pico aqui. Casos ativos. Olha a primeira curva de casos ativos aqui da China. Claramente ela subia, chegou aqui num auge, lá pelo dia 18, 17 de fevereiro, aqui nessa época, e depois começou a decrescer de novo, até que não tem praticamente casos ativos. Não quer dizer que não tenha gente infectada. Ó, tá aqui, ó, 523 ainda casos ativos no dia 4 de maio. Mas só que esses casos ativos, eles estão em recuperação e tem muito poucas novas pessoas entrando no sistema. Então esse aqui é o caso da China. Itália, gente, outro país bem importante. Olha como é que está a curva da Itália. Casos totais. Isso daqui é a curva que a gente sempre vê na mídia, pessoal. Então começou côncavo para cima, começou acelerado. Aqui teve uma época que parece que deu uma desacelerada e agora ela está crescendo cada vez menos. Ela tem esse formato de côncavo para baixo, ó. Começou a crescer, mas está crescendo cada vez menos. E olha só, então talvez o pico já tenha passado. Se eu olhasse esse gráfico, podia dizer, bem, olha, ou está perto do pico, ou o pico já passou, o auge já passou. Vamos ver aqui os casos ativos. De fato, aqui, lá pelo dia 20 de abril, parece que ele achou um auge aqui. E parece que agora o número de casos ativos vai decrescer. Aí não dá para ter certeza, porque de 20 de abril até agora foram 2 semanas. Então, é melhor esperar do que sair dizendo, a Itália já passou o pior. Talvez já tenha passado, provavelmente já tenha passado, mas nada impede que a curva daqui a pouco dê uma virada para cima e tenha um segundo pico maior ali adiante. Vamos ver. Espanha. Espanha, pessoal, mesma coisa, a curva da Espanha está muito parecida com a curva da Itália, parece que já deu uma concavidade para baixo aqui, parece que já está desacelerando, e casos ativos, aqui é uma curva um pouquinho diferente, aqui parecia que ia chegar no pico, não chegou, deu aquela guinada que eu falei que ainda pode acontecer na Itália, mas parece que aqui pelo dia 22, 23 de abril chegou num pico e agora está decrescendo o número de casos ativos. Ficar de olho para ver se não pode acontecer um segundo pico mais tarde. O que mais? Estados Unidos, gente. Estados Unidos tem uma página maior nesse site, eles detalham por estado. Enfim, Estados Unidos, olhando a curva total de casos, não dá para ver desaceleração. Dá para ver que está mais ou menos constante o crescimento e talvez ainda não tenha chegado no auge lá. Vamos olhar aqui, casos ativos. De fato, não chegou no auge. Mas só que a gente vê que o número de casos ativos, sim, começou a dar uma decrescida. Aqui ele cresceu côncavo para cima, e aqui ele está crescendo mais ou menos linear, talvez um pouquinho até côncavo para baixo. Então, o número de casos ativos dos Estados Unidos está decrescendo, está crescendo desaceleradamente, mas o número total ainda não. Então, a gente tem que esperar mais tempo até vir o auge nos Estados Unidos. Que é um país que a gente fala pouco, mas a gente devia estar falando muito mais, gente. Nova Zelândia. Por que a gente devia estar falando muito mais da Nova Zelândia? Olha o gráfico de casos totais. É o gráfico completo. Parece que o gráfico da Nova Zelândia já está assim, olha só, cresceu aceleradamente, pegou uns quebra-mola aqui no caminho, mas e aqui começou a crescer côncavo para baixo claramente, e por um período muito longo, olha só. Desde lá 4 de abril até agora, 4 de maio, já está um mês assim de crescendo côncavo para baixo, o que significa que o pico já deve sim ter passado na Nova Zelândia. E olha só o número de casos ativos. Claramente teve um pico aqui lá pelo dia 9 de abril e começou a decrescer. Começou a decrescer bastante o número de casos ativos. Então, a Nova Zelândia, gente, parece que está vencendo forte essa batalha contra o Covid-19. A gente pode perguntar o que eles estão fazendo lá. Bueno, pesquisa, dá uma olhada. O principal que eles estão fazendo lá é informação para a população. Não tem desencontro de informações. Tem a primeira-ministra ou presidente, eu não tenho certeza, ela está focada em informar a população, em conscientizar, e o pessoal está levando a sério. Aqui, o que a gente tem que tomar cuidado na Nova Zelândia?
a gente tem que tomar cuidado na Nova Zelândia, aliás, a Nova Zelândia tem que tomar cuidado com isso, né? Que o número total de pessoas infectadas é 1.500, não chegou a 1.500 aqui. Então, nada impede, até que chegue a vacina, que não haja um segundo pico de contaminação. Eles estão realmente muito bem. Só que pode acontecer de vir um segundo pico de contaminação. Então, eles têm que ficar de olho nisso. Por enquanto, eles estão ganhando. Agora, Brasil. Vamos olhar o nosso gráfico, como é que tá. Gráfico total, crescimento acelerado ainda, crescimento acelerado ainda, ou seja, o pico não está nem perto, e casos ativos. Aqui deu de novo, alguma variaçãozinha que pode ter acontecido pontualmente, mas o número de casos ativos continua crescendo. A gente ainda não está nem perto do nosso pico, pessoal. Ainda não está perto do nosso auge. Por que eu estou falando isso? Porque semana passada veio esse estudo, um estudo da Universidade de Singapura, só que na verdade não é um estudo da Universidade de Singapura, é um estudo de um pesquisador da Universidade de Singapura, tá, pessoal? Eu nem vou citar o estudo porque eu não quero difundir esse material, eu acho um material muito fraco, sinceramente. Procura aí que tu encontra. E esse material ele trazia diversos gráficos de diversos países, e em particular ele trazia esse gráfico aqui, do Brasil, dizendo que a partir dos dados observados, o pico de contágio no Brasil se daria aqui lá pelo dia 18, 19 de maio. E mais ainda preocupante, que 97% dos casos acabariam ali em junho, ali dia 27 de junho teria acabado 97% dos casos de Covid no Brasil, e dia 10 de julho teria acabado 99% dos casos de Covid no Brasil. Ou seja, esse estudo ele propõe que no final de julho teria acabado o Covid aqui no Brasil, pessoal. Infelizmente, isso não vai acontecer. Tem poucos indícios de que isso vá acontecer. As previsões não estão na linha dessa previsão. Essa previsão é uma previsão otimista, eu sei que é uma previsão que a gente gostaria que fosse verdade, mas não é porque a gente quer que seja verdade que vai ser verdade, pessoal. A gente ainda está no início da pandemia, não tem sinais de que em maio vai ser o auge no Brasil, pessoal, tá? Enfim, mas onde é que está o erro desse estudo? Tem alguns erros nesse estudo. O primeiro deles é que eles utilizam o modelo SIR, que é o modelo mais simples possível. Ele é um modelo que ele é utilizado para fins didáticos. E se sabe que esse modelo ele é ruim para previsões a longo prazo, pessoal. Até já fiz um vídeo sobre o SIR, tentar deixar aqui para vocês, se vocês quiserem ver. Agora, mais do que isso, ele usa o SIR com parâmetros constantes. Isso, para mim, é um erro grave. Isso daí não pode ser feito. O que significa parâmetros constantes? E só tem dois parâmetros nesse modelo. É a taxa de contaminação e a taxa de recuperação. A taxa de recuperação ela é um valor da doença, da medicina, da ciência local. E ela não vai mudar muito de uma semana para outra. Então, ela realmente é um parâmetro constante. Mas a taxa de contaminação, a gente sabe que é absurdamente volátil, ela muda muito de um dia para o outro. Por quê? Por causa do isolamento social, por causa de utilização de EPIs, conscientização, campanhas. Tem diversos fatores que mudam essa taxa de contaminação de um dia para o outro, de uma semana por outra. Então, nenhum trabalho sério pode usar uma taxa de contaminação constante, ainda mais um trabalho que quer se propor a falar isso, quando que a pandemia vai acabar, pessoal. Então, toma cuidado com as coisas que vocês veem, que a gente vê na internet, eu também tomo cuidado. Tenta ler o que está por trás da informação. Muitas vezes as notícias estão vindo sem as fontes. Diz, estudo da Universidade de Singapura fala tal coisa. E só relata o que a pessoa fala, não traz a fonte. Eu mesmo tive uma certa dificuldadezinha de achar esse estudo para ler realmente, porque eu estava bem interessado. Quando eu li, assim, subiu o sangue, gente. Esse estudo não tá legal. Eles não podiam estar fazendo o que eles fizeram. Não é só com o Brasil. Eles estão fazendo um estudo aí de diversos países e falando informações assim, ó, absurdas. E, de novo, só para complementar, não é um estudo da Universidade de Singapura. É um estudo de um professor da Universidade de Singapura. Ele mesmo fala que ele não fala em nome
da instituição. Ele fala em uma pesquisa própria. Então, aquela pesquisa dele é uma pesquisa didática, ela poderia ser dada para um estudante. Ah, vamos ver se fosse constante. Qual que seria a melhor curva que se adapta? Ah, essa daqui, isso daí é super legal. Mas só que daí chegar e falar que vai acabar nesse dia, ou vai ter ódio nesse dia, isso daí não poderia estar sendo feito, tá, gente? Então é isso aí, obrigado. Qualquer dúvida, escreve aí nos comentários e até a próxima.